imaginar uma condução, eu acho que é super válido, imaginar uma condução assim, porque os jogadores, eles obviamente são fundamentais. Esse jogador não tem futebol, não tem clube, né? Não existe. Quando você enxerga agora, restando 5 rodadas, eram 6 até agora para o Flamengo, dentro do que está falando o João, e você consegue enxergar cada jogo, você consegue se concentrar para cada jogo, você consegue entender que a sua missão em cada jogo é vencer este jogo. Pô, mas Calçade, os outros 33 também era a mesma missão. Mas o campeonato de pontos corridos, você começa ali no primeiro turno, ele deixa você um pouco disperso, né? Você tem muitos momentos para recuperar. Agora não existe momento para recuperar, só existe momento para vencer. O Inter sabe que se vencer todos os jogos, Inter campeão. O Flamengo precisa vencer todos os seus jogos também e contar com um pouquinho de tabela. Então, esta mobilização dos jogadores, eu acho que ela é muito válida e ela pode conferir isso que o São Paulo não conseguiu fazer. O São Paulo, quando se viu na ponta do campeonato, restando um pouquinho mais de jogos, esta mobilização, ela derreteu, ela desapareceu, que era o emocional para controlar a vantagem e estabelecer um jogo que tem horas que ele não funciona tão bem, mas ele se mantém competitivo. E o Flamengo, agora, ele precisa disso. A qualidade do jogo pode até variar, mas desde que o Flamengo se mantenha competitivo e as variações sejam compensadas por um time que vai compensar de alguma forma, na luta, na forma de encarar o adversário, de não medir uma dividida na bola, de chegar antes que o adversário. Quer dizer, você traz para o jogo elementos que talvez lá atrás você negocia. Agora é inegociável. Cada jogo é para ser encarado dessa forma. E aí o primeiro tempo eu entendo que o Flamengo fez isso, né? E ele acabou no segundo desfrutando dessa vantagem. Então o Flamengo, pelo menos o Flamengo sabe, se o jogo não está tão desenvolvido, na minha concepção, o jogo não está desenvolvido como estava. Assim, como já foi no passado, com o Jorge Jesus, e o do Rogério ainda não é um jogo totalmente estabelecido. Os caminhos e não desenvolve até o dia 25, né, Calçade? E agora é isso, né? Exatamente, Léo. É mais fácil você mobilizar cada pedacinho ali, cada fibra muscular do jogador, do que achar que até o dia 25 você vai alcançar o grande futebol, né? Até por essa jornada. E eu só queria destacar um elemento que eu fiquei muito impressionado no Maracanã. Quando eu cheguei no Maracanã na quinta-feira, primeira entrada foi, eu lembro bem, foi esqueça tudo que você falou, imaginou e projetou para a final até agora. Porque o Maracanã, o Rio de Janeiro experimentava um calor absurdo, com uma sensação térmica maluca. No campo de jogo, estava 40 graus, sensação térmica, porque o Maracanã ainda tem aquela cobertura plástica, aquilo abafado. Eu fiz o jogo dentro da cabine e permitiram ligar o ar-condicionado, mas foi uma negociação por causa da Covid. O meu jogo foi do jogo do ar-condicionado. Eu estava de paletó, estava uma delícia. O jogo de quem estava um lance abaixo depois do vidro foi um martírio. Então, a minha forma de comentar o jogo e de enxergá-lo era totalmente diferente daqueles companheiros que estavam lá embaixo, transpirando e pingando, você entendeu? Eles estavam percebendo o que era o jogo daqueles jogadores. E hoje, no Recife, estava, até olhei agora, 29 a sensação térmica. Digo, nesses confrontos, jogo em cima de jogo, às vezes a coisa não sai como a gente imagina. Então é bom ficar esperto, porque está terrível. No ar-condicionado, a vida é uma maravilha. Ô Paulo, só para lembrar que o Inter precisa de 4 vitórias, não de 5, se os adversários ganharem todos os jogos, inclusive o Flamengo do Inter. Exato. Exato. Agora, em cima disso que o Calçade está falando, e nessa análise que eu vou fazer, entra também o fato do calor, né? Porque entra a parte física, e hoje o declínio no segundo tempo do Flamengo, o Bertozzi já falou sobre isso rapidamente, e o Calçade também, no meu entender, passa muito pela saída do Gerson
e pela queda de rendimento físico do Diego. Acho que isso pode ser um problema para o Flamengo nessa reta final e o Rogério tem que dar um jeito de arrumar isso. Por quê? O Gerson, a gente sabe há muito tempo, desde que ele chegou, que é fundamental na engrenagem do time do Flamengo. E o Diego está jogando muito bem ao lado do Gerson. Ele se encaixou muito bem ali naquela função, né? Depois que ele entrou, o time conseguiu essa retomada. Agora, o Diego não aguenta o jogo todo. O declínio físico dele no segundo tempo é evidente. E em alguns jogos, inclusive me lembro contra o Palmeiras lá em Brasília, quando aconteceu esse declínio físico do Diego, o Palmeiras cresceu no jogo. Então é um ponto que o Flamengo tem que observar nessa reta final de campeonato e nesses compromissos difíceis que ele terá pela frente. Explorar o Diego até onde ele conseguir e depois conseguir arrumar esse meio-campo para não dar tanto espaço para o adversário no segundo tempo. Agora, dificuldade física à parte, né, Vitor Birner? O Diego, quando se sente bem fisicamente, é impressionante. Eu acho que o torcedor do Flamengo... mas o Flamengo foi campeão brasileiro, né? 2020 e 2021. Anos depois, o Diego pode ser lembrado como uma peça-chave, se o título vier, para virada do Flamengo, né? Para que surgisse um novo Flamengo. E aí méritos ao Rogério Ceni, que por enquanto consegue encaixar, né, o que parecia improvável, Gerson e o Diego se reinventando mais recuado, empurrando o Arão para a zaga, tentando resolver um problema na zaga também. Mas é impressionante o que tem jogado o Diego e o que tem liderado o time do Flamengo, o Diego também, né? Ele já foi fundamental na Libertadores quando ele rouba uma bola num dos gols, no final. E isso está marcado na história dele no Flamengo. Eu acho que a função... primeiro tem muito mérito do Diego, porque eu não acho que o Rogério precise explicar muito para o Diego aonde se posicionar. Ele precisa explicar para o coletivo inteiro qual é o papel do Diego para que a engrenagem funcione corretamente. Mas o Diego tem uma leitura de jogo, de posicionamento muito boa. Muito boa. A leitura é de alto nível. E o Diego, vindo de trás... com espaço para achar um dos seus companheiros em melhor condição, a qualidade do passe sempre foi a principal característica do Diego, ou uma das principais características desde o início da carreira. E não perdeu isso, ao contrário. Com o tempo, ele ganha frieza, ganha inteligência, o corpo responde menos, mas a cabeça fala melhor, explica melhor para o Diego o que ele deve fazer com os pés. E ele tem na frente... o melhor quarteto, o melhor quinteto, como você quiser, de jogadores de futebol brasileiro. Ele tem jogadores ali de alto nível. O Gerson é titular de qualquer equipe, o Everton Ribeiro é titular de qualquer equipe, o Arrascaeta é titular de qualquer equipe, o Bruno Henrique é titular de qualquer equipe, o Gabigol também é titular de qualquer equipe do Brasil, se estiverem jogando no nível que podem. Então, a função do Diego, a partir do momento que o time se adapta ao Diego e ele entendendo o papel dele, ela é facilitada. E o Diego cresce, porque de todos os jogadores... desses 6 atletas que eu citei, os 5 mais o Diego, o que tem mais liberdade para achar um passe, pelo menos por enquanto, ou até os adversários não descobrirem isso, ou acharem uma maneira de marcar o Diego, para tentar evitar que essa bola chegue mais redonda aos jogadores da frente, ele tem que marcar o Diego e também o Gerson, é a mais fácil por enquanto de todas. E ele está sabendo aproveitar isso com maestria. E só vai funcionar, né, Birner, assim... se o time tiver o que teve no primeiro tempo, que é a capacidade de roubar a bola na frente. Esse não é um desenho que vai te permitir jogar com linha baixa, esperar o adversário, né? Para você sustentar esse grupo da frente, você tem que ter a capacidade de sufocar. O adversário não respira. Porque aí você vai estar muito tempo com a bola no pé, você vai estar muito tempo com a bola perto do gol, e isso foi o que mais funcionou. E concordando com tudo que é dito sobre o Diego, é impressionante como é um time com o Gerson e outro sem ele. Não é problema nenhum, porque isso diz muito sobre o Gerson, até mais do que sobre o time, mas o nível que o Gerson está mantendo, desde que voltou ao Brasil para jogar no Flamengo, né? É uma coisa impressionante. Realmente, eu quero não acreditar que ainda se fale em represália de CBF por causa da história de seleção sub-23, porque seria um crime gigantesco. Eles dizem, mas eu vou ter que acreditar, né? Porque é um jogador que realmente tem um perfil muito interessante porque a seleção brasileira precisa. E, Léo, ele é dos jogadores do meio campo para frente o mais completo.
Ele pode não ser o melhor em algumas virtudes, ele é o mais completo e ele em forma é fisicamente também o melhor, talvez ele e o Bruno Henrique. Só que ele faz mais funções que o Bruno Henrique, então ele é o facilitador de todos ali. Tanto que no passado, quando o time voava, ele era chamado de Coringa, pelo próprio Jorge Jesus. Eu entendo que esse formato, você tem o Arão na zaga, Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro. Estou falando assim de jogadores que têm muita qualidade e alguns até aí talvez até falte para exercer a função onde eles estão hoje. Como o Arão zagueiro, como o Diego numa situação e o Gerson, que eu não estou aqui compartimentando o futebol, né? Eu não vejo o futebol assim. Você marca, você joga. O time tem que ter os que marcam e os que jogam. O ideal de futebol, e ele está presente no mundo todo, são aqueles que conseguem marcar e jogar. Não existe ou você tem uma coisa ou outra. Né? Isso não existe. Né? Isso é uma coisa que o futebol brasileiro acreditou e ainda acredita. Muita gente acredita. Que ali você tem que botar um poste ou um segurança na frente da defesa distribuindo voadoras, que aí o time está protegido. Não, aí o time está, na verdade, aflito, porque o que vai ter de falta ali para o adversário cobrar. Mas um time com estes jogadores que eu citei, que é quase uma linha, né? Arão, Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, quer dizer, ele tem uma coluna técnica fantástica, ele precisa de uma solidariedade de 110%. Paulo, o Léo falou em marcação lá na frente. Perdão. Desculpa, Calçade. Então, de recuperar a bola, porque é o seguinte, se eu, jogador de frente, eu Gabigol, eu, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Arrascaeta, achar que meus volantes vão dar conta, não vão dar conta.